Você já se perguntou o porquê de muitas vezes, mesmo depois de você ter recebido a Jesus Cristo e sido salvo, você ainda continua preso a alguns pecados ou vícios? Se sim, esse vídeo é pra você. Fica até o final que eu vou te explicar isso direitinho. Olá, queridos e queridas, eu sou DL Martins e você é muito bem-vindo ao meu canal. Antes da gente começar o vídeo, não esquece de deixar o teu joinha aí embaixo, se inscreve no canal se você não é inscrito e ativa o sininho das notificações para o YouTube te enviar o vídeo toda vez que eu postar. E não esquece de compartilhar para todos os teus amigos. Dito isto, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Muitas vezes a gente se pega numa situação como cristãos, em que a gente se converteu, a gente já tem um tempo de convertido, mas a gente para pensar que existem alguns pecados que a gente fazia quando estava no mundo, ou vícios que a gente tinha quando estava no mundo, que acabaram continuando na nossa vida e que às vezes a gente acaba não conseguindo se libertar. Então, o que é que acontece? O que é que faz com que a gente passe por isso, já que a Bíblia disse que o sangue de Jesus nos libertaria de todo o pecado? Vou te explicar. Existem 3 tipos de salvação na Bíblia. A primeira é a salvação do Espírito, que é o que faz com que a gente saia do pecado e se torne filho de Deus. É o que Jesus chama de novo nascimento. A segunda salvação é a da alma ou a da mente, que é o que a Bíblia chama de renovação da mente. E a terceira salvação é a do corpo, que é a que só vai acontecer quando Jesus voltar para nos buscar. Ele vai transformar o nosso corpo e aí nós nunca mais seremos afetados de forma nenhuma pelo pecado. Mas aí o que é que acontece? Porque mesmo depois de eu já ter sido salvo espiritualmente, que é quando eu recebo Jesus Cristo, mesmo depois de eu ter nascido de novo, eu ainda continuo em alguns pecados. Para te mostrar isso, eu vou te levar para João, capítulo 8, versículo 31 e 32. Bem, estou com minha Bíblia aqui. Estamos lá em João, capítulo 8, versículos 31 e 32, que dizem assim: Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, ou seja, ele não está falando para quem é do mundo, ele está falando para quem é crente. Ele falou para os judeus que criam nele. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Aí vem o 32. E conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. O que é que a gente pode ver nesse versículo? Jesus está dizendo que a verdade liberta, mas ele também está dizendo que para você conhecer a verdade e a verdade te libertar, existe um processo. E o que é esse processo? Se você permanecer firme na minha palavra. A partir do momento que a gente permanece firme na palavra de Jesus, essa palavra abre a porta para que a gente conheça a verdade e essa verdade nos liberte. É verdade que quando a gente se converte, existem pecados que são mudados da água para o vinho. Existem coisas que são automaticamente excluídas da nossa vida e glória a Deus por isso. Mas existem coisas na nossa vida que não vão ser mudadas na hora, que a gente vai ter que mudar diariamente. E o porquê disso? Porque nós ainda temos uma carne corrompida, a nossa carne ainda é mortal e ainda é pecaminosa. E aí a Bíblia vai nos dizer que o nosso espírito e a nossa carne batalham todos os dias, um contra a outra, o dia todo sem parar, para ver quem toma o nosso domínio. E nós vamos decidir isso. Como é que a gente decide isso? Através da nossa mente. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz assim: E não vos conformeis com este mundo ou com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que podeis experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, para que a gente experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que no caso seria total libertação do pecado, a gente precisa renovar a nossa mente. Como eu renovo a minha mente? Eu renovo a minha mente através da palavra de Deus. A Bíblia diz, o próprio Jesus disse, como a gente leu, se você permanece firme na palavra, você conhece a verdade. E aí a verdade vai te libertar. Libertar de quê? Libertar dos desejos da sua carne, libertar dos desejos do pecado, libertar dos pensamentos de pecado e daquela carga do mundo que você tinha antes de Jesus Cristo. A tua mente, ela vai ser liberta pouco a pouco pelo tempo que você permanece na palavra. E o que é permanecer, Léo? A gente tem a ideia de permanecer como ler todos os dias, orar todos os dias, e é isso aí. Isso faz parte. Isso é só uma parte do que é permanecer. Porque muitas vezes a gente lê a nossa Bíblia todo dia, a gente ora todos os dias, a gente agradece todos os dias, a gente louva e jejua todos os dias, mas quando a gente sai de cada uma dessas coisas, quando a gente para de cantar, de jejuar, de louvar, de orar ou de ler,
A primeira coisa que sai da nossa boca e que fica na nossa mente é o nosso problema, o quanto a gente é errado, o quanto eu estou pecando, o quanto eu preciso disso, o quanto não sei o que. A gente fica centrado e focado em nós. Ou seja, a gente faz tudo o que um cristão tem que fazer, mas na verdade a gente não está permanecendo na palavra. Porque permanecer na palavra é depois que você fizer tudo isso, quando você sair, o que se passar na sua mente tem que ser a palavra. Você é o dono da sua mente e você escolhe o que fica dentro dela. Então, se você não deixa a palavra dominar a sua mente, se você não está constantemente colocando a palavra dentro da sua mente, pensando e ruminando a palavra, você não está permanecendo na palavra. Ah, Léo, mas eu não consigo fazer isso, eu tenho outras coisas para pensar. Você pode pensar. Existia um comercial de uma ótica antiga, Casa Lux, que dizia assim: quando você não quer, qualquer desculpa serve. Então, quando você quer, você faz. Quando você está pensando numa forma de ganhar dinheiro, você passa o dia todo pensando naquela forma de ganhar dinheiro. Por quê? Porque aquilo vai te trazer um benefício. Mas aí você passa o dia todo pensando em ganhar dinheiro e depois acaba caindo em um pecado que você achava que estava livre. E aí você se pergunta por que você ainda está caindo se você já se converteu. E a resposta é: talvez, não é julgando ninguém, mas talvez você não esteja permanecendo tanto na palavra como deveria. Ou talvez você ache que permanecer na palavra é apenas ler, orar, jejuar e só. Mas permanecer na palavra é fazer com que depois da leitura, do jejum, da oração, a palavra continue sendo processada na sua mente, na sua boca, nas suas atitudes. Isso é permanecer na palavra. E aí, se a gente for para o livro de Colossenses, no capítulo 1, no versículo 21 até o 23, você vai ver que ele fala exatamente o que eu estou falando para você sobre a mente. O versículo diz assim: antes vocês estavam separados de Deus e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Na mente de vocês, vocês eram inimigos por causa do mau procedimento. Mas agora, ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis, livres de qualquer acusação. Aí vem o 23. Desde que permaneçam ou continuem alicerçados, firmes na fé e sem se afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram. Eu amo esse versículo. Esse versículo é o que eu estava estudando para trazer o tema para vocês. Deus me deu outros. Mas esse versículo ele é muito forte. Ele fala que a gente era inimigo de Deus por causa do nosso mau procedimento, mas onde a gente era inimigo? Na nossa mente. Ou seja, a nossa mente é o que nos torna inimigos de Deus. Então é por isso que a Bíblia fala, em Romanos 12:2, que você tem que ser transformado pela renovação da mente. Porque quando você coloca a palavra na sua mente, a sua mente vai ser transformada de inimiga de Deus em amiga de Deus. E aí ele fala: Deus nos reconciliou por meio do corpo de Cristo para nos apresentar santos, inculpáveis e livres de qualquer condenação. Ou seja, você não está vivendo pecados, você não está preso no pecado porque é normal estar preso no pecado. Você está preso no pecado porque talvez não esteja permanecendo da forma que Deus quer que você permaneça. Tanto que a continuação, versículo 23, diz assim: desde que vocês continuem ou permaneçam firmes e alicerçados na fé e sem se desapegar da esperança que vocês ouviram. Ou seja, a condição para ter liberdade do pecado, para ter libertação de vícios ou de qualquer outra coisa que te prenda longe de Deus, é permanecer na palavra. Você tem que estar lá, você tem que estar firme na palavra. Então, fique firme na palavra, porque assim como Jesus disse, se você permanecer, você vai ser discípulo. E aí você vai conhecer a verdade e ela vai te libertar. Bem, eu espero que vocês tenham gostado do que vocês ouviram. Eu espero ter tirado dúvidas de vocês, esclarecido coisas. E se você gostou, não esquece de deixar o teu like. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Ativa o sininho das notificações para você receber o vídeo novo toda vez que eu postar. E compartilha para as pessoas que você acha que precisam desse vídeo, que tem dúvidas sobre o assunto. Então, beijo no coração de vocês. Eu amo vocês do fundo do meu coração. Então, fiquem na paz e até mais.